E aí pessoal, bem-vindos ao nosso documentário sobre a Guatemala. Preparem-se para uma viagem inesquecível por paisagens de tirar o fôlego, cidades milenares e uma cultura rica e vibrante. Hoje, vamos explorar 10 curiosidades naturais e culturais deste país fascinante. Da imponência das ruínas maias, a beleza dos vulcões ativos, da riqueza cultural dos mercados tradicionais, a explosão de cores dos festivais populares, a Guatemala promete surpreender a cada passo. Então, acomodem-se, aumentem o volume e vamos nessa aventura. Nossa primeira parada nos leva ao coração da selva guatemalteca, onde encontraremos Tikal, um dos maiores sítios arqueológicos da civilização maia. Imaginem só, pirâmides gigantescas erguendo-se sobre a floresta densa, templos e palácios ricamente decorados que ecoam histórias de um passado glorioso. Tikal era como uma São Paulo da época, um centro urbano pulsante, com uma sociedade complexa e avançada para a época. Caminhar por entre essas ruínas é como voltar no tempo. Podemos quase ouvir o burburinho da vida cotidiana, os rituais sagrados e os jogos de bola que aconteciam por aqui. Muitos templos estão perfeitamente alinhados com os astros, marcando datas importantes no calendário maia, como solstícios e equinócios. Tikal é um daqueles lugares que nos conectam com a nossa história e nos fazem questionar os mistérios do passado. Da imponência das ruínas maias, viajamos agora para um cenário de beleza estonteante, o Lago Atitlán. Aninhado entre vulcões majestosos, o Lago Atitlán é considerado um dos mais belos do mundo, e não é à toa. Suas águas azuis profundas refletem o céu como um espelho, criando uma atmosfera mágica e inspiradora. Para os povos indígenas que habitam a região há séculos, o lago é um lugar sagrado, fonte de vida e inspiração. Cada vilarejo ao redor do lago possui costumes e tradições únicas, um mosaico cultural vibrante que colore as margens do Atitlán. Em San Juan La Laguna, podemos conhecer o trabalho de artistas locais e suas coloridas pinturas em tecido. Já em San Pedro La Laguna, a aventura fica por conta das trilhas que levam ao topo dos vulcões, revelando vistas espetaculares do lago. O Lago Atitlán é um convite à contemplação, à conexão com a natureza e à imersão na cultura local. E que tal uma dose de adrenalina? A Guatemala é um país cheio de vulcões, e o Pacaya é um dos mais ativos e acessíveis. Caminhar por trilhas que serpenteiam a encosta do vulcão, sentindo o calor emanando do solo e avistando as fumarolas expelindo gases vulcânicos é uma experiência única. Durante a subida, a paisagem muda drasticamente, revelando campos de lava solidificada e uma vista privilegiada da cratera fumegante. Em alguns pontos da trilha, o calor do vulcão é tão intenso que é possível assar marshmallows diretamente na rocha, uma experiência única e deliciosa. Da força bruta da natureza, viajamos agora para a antiga capital da Guatemala, Antigua Guatemala, ou simplesmente Antígua para os íntimos. Fundada no século XVI, Antígua é uma cidade colonial charmosa e elegante, com ruas de paralelepípedos, casarões coloridos e igrejas barrocas que parecem ter saído de um conto de fadas. Caminhar pelas ruas de Antígua é como voltar no tempo. Podemos imaginar os nobres espanhóis passeando em suas carruagens, os mercados a transbordar de produtos exóticos e o som dos sinos das igrejas ecoando pela cidade. Um dos pontos altos da cidade é o Arco de Santa Catalina, um dos cartões postais da Guatemala. Antígua é um prato cheio para quem gosta de história, com diversos museus, conventos e igrejas que contam a história da Guatemala colonial. Preparem-se para uma explosão de cores, aromas e sabores no mercado de Xixicastenango, ou simplesmente Xixi, como é carinhosamente chamado pelos locais. Localizado no coração das terras altas da Guatemala, Xixi é um dos maiores e mais antigos mercados ao ar livre da América Central, um verdadeiro banquete para os sentidos. Barracas coloridas se estendem por quarteirões, abarrotadas de frutas exóticas, legumes frescos, temperos aromáticos, tecidos vibrantes, artesanato tradicional e muito mais. O mercado de Xixicastenango
É um ponto de encontro da cultura indígena, onde os moradores das comunidades vizinhas se reúnem para vender seus produtos, colocar o papo em dia e celebrar a vida. Não deixem de experimentar as comidas típicas vendidas no mercado, como as deliciosas tortilhas de milho, os tamales recheados e o atol de elote, uma bebida quente à base de milho. Da agitação dos mercados, vamos agora para um mergulho na natureza exuberante da reserva da Biosfera Maia, um dos maiores tesouros naturais da Guatemala. Uma área verdejante, maior que El Salvador, que abriga uma rica variedade de ecossistemas, desde florestas tropicais densas até pântanos misteriosos e sítios arqueológicos inexplorados. A reserva da Biosfera Maia é um paraíso para os amantes da natureza e da aventura. Podemos explorar a selva em caminhadas emocionantes, navegar por rios sinuosos de águas cristalinas, acampar sob um céu estrelado e se maravilhar com a rica fauna e flora local. A reserva também abriga sítios arqueológicos incríveis, como o El Mirador, um complexo maia ainda maior que Tikal, que permanece em grande parte inexplorado. Proteger a reserva da Biosfera Maia é fundamental para garantir a preservação da biodiversidade da região e combater o desmatamento. Preparem-se para uma festa de cores, música e tradição no Festival de Barriletes Gigantes, um dos eventos mais esperados do ano na Guatemala. Imaginem só, pipas gigantescas, ricamente decoradas com temas religiosos e culturais, colorindo o céu de Sumpango e Santiago Sacatepeques, dois vilarejos próximos à cidade da Guatemala. O festival acontece no dia de Finados, 2 de novembro, e celebra a vida e a morte, a ligação entre o mundo material e o espiritual. As pipas gigantes feitas à mão com bambu e papel de seda representam os espíritos dos antepassados, que retornam à terra para visitar seus familiares. Durante o festival, as ruas se enchem de música, dança e alegria. O Festival de Barriletes Gigantes é uma oportunidade única de vivenciar a riqueza da cultura guatemalteca e celebrar a vida e a morte com respeito e alegria. E que tal uma pausa para um banquete para o paladar? A culinária guatemalteca é rica em sabores, cores e aromas, uma mistura da herança indígena com influências espanholas. Preparem-se para experimentar pratos deliciosos e ingredientes exóticos. Um dos pratos mais tradicionais da Guatemala é o pepián, um ensopado rico e saboroso, feito com carnes, legumes, frutas secas e especiarias. Feitas com milho nixtamalizado, as tortilhas são versáteis e deliciosas, servidas como acompanhamento para diversos pratos ou recheadas com os mais variados ingredientes. Para os amantes de doces, a Guatemala reserva delícias como os relenitos, bolinhos de banana frita recheados com doce de feijão, e os churros com chocolate quente perfeitos para aquecer o corpo e a alma. A Guatemala é um país com uma rica diversidade cultural e linguística, um verdadeiro mosaico de povos e tradições. Além do espanhol, língua oficial do país, mais de 20 línguas indígenas são faladas em todo o território guatemalteco, um legado ancestral que resistiu ao tempo e à colonização. As línguas maias, por exemplo, são complexas e sofisticadas, com um sistema de escrita hieroglífica que ainda intriga os estudiosos. É fundamental valorizarmos e protegermos essa riqueza cultural, que é parte fundamental da identidade guatemalteca. A cultura maia, apesar de ter sido subjugada pela colonização espanhola, continua viva na Guatemala, manifestando-se em rituais, tradições e crenças que atravessam gerações. Em comunidades indígenas, os anciãos são os guardiões do conhecimento, transmitindo oralmente as histórias, os mitos e os rituais de seus ancestrais. Cerimônias sagradas são realizadas em lugares especiais, como sítios arqueológicos e montanhas, utilizando elementos da natureza, como incenso, flores e velas. A cosmovisão maia, baseada na interconexão entre o ser humano e a natureza, nos convida a repensar nossa relação com o meio ambiente e a buscar um modo de vida mais harmônico e sustentável. E assim termina nossa jornada pela Guatemala, um país que encanta pela beleza natural, riqueza cultural e história milenar.
Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais documentários como este. Até a próxima aventura!